Acordei com um barulho distante das sirenes cortando o silêncio da madrugada. Nova York nunca dorme, dizem, mas às 5 da manhã até ela cochila um pouco. Esfreguei os olhos e alcancei o celular na mesinha de cabeceira. 17 mensagens não lidas, todas do mesmo grupo familiar que eu havia silenciado há meses. Antes de voltarmos, diga-nos de onde você está acompanhando e se esta história o tocou, inscreva-se porque amanhã eu guardei algo bem especial para você. Meu estômago se revirou antes mesmo de abrir qualquer uma delas. Havia algo de errado. Não era o tipo de movimentação normal, era a urgência disfarçada de preocupação. Sentei na cama, os lençóis frios ao redor das minhas pernas, e respirei fundo. Lá fora, os primeiros raios de sol começavam a pintar os prédios de laranja pálido. Toquei na primeira mensagem. Era da minha mãe, Rebecca Parker. Sofia, querida, precisamos conversar, é urgente, sobre suas coisas. Por favor, me ligue assim que acordar. Minhas coisas? Que coisas? Senti um frio percorrer minha espinha. Rolei a tela. Mais mensagens. Do meu pai, Thomas Parker, da minha irmã, Amanda, até da minha tia, Daiane, que mal falava comigo desde o último Natal. Todas dizendo a mesma coisa com palavras diferentes. Precisamos conversar. Não se preocupe. Foi pela família. Meu coração começou a bater descompassado. Algo havia acontecido. Algo que envolvia o apartamento onde cresci. O apartamento onde ainda guardava todas as minhas coisas, mesmo morando há 2 anos em um estúdio minúsculo no Brooklyn. Meus livros, meus instrumentos, minhas roupas de infância, meus quadros, minhas memórias. Liguei para minha mãe. Ela atendeu no segundo toque, a voz carregada de uma culpa que ainda não sabia nomear. Sofia, querida, antes de você gritar, deixa eu explicar. E foi nesse momento que minha vida virou de cabeça para baixo. Eu tinha 9 anos quando percebi pela primeira vez que minha existência era negociável. Não foi um momento dramático, nenhuma briga, nenhum grito. Foi algo sutil, silencioso, do tipo que se infiltra na alma aos poucos, como umidade nas paredes. Estávamos na sala de estar do nosso apartamento em Manhattan, um lugar que meus pais adoravam exibir para visitas. Piso de madeira escura, sofá de couro italiano, quadros abstratos caros que ninguém entendia, mas todos elogiavam. Aquele tipo de lar onde a aparência valia mais que o afeto. Amanda, minha irmã mais nova por apenas 2 anos, tinha acabado de ganhar um violino novo. Não porque ela tocasse bem, não porque tivesse pedido, mas porque minha mãe achou que ficaria lindo nas fotos do recital. Amanda sorria, como sempre, aquele sorriso largo e confiante de quem nunca precisou provar nada para ser amada. Eu, por outro lado, vinha estudando piano há 3 anos. Praticava todos os dias, ganhara 2 medalhas em competições escolares, tinha até sido elogiada pela professora na frente dos outros pais. Mas quando mostrei o certificado de honra ao mérito para meu pai, ele mal olhou. Estava ocupado ajustando o arco do violino de Amanda. Isso é muito bom, Sofia. Coloca na geladeira, disse ele, sem tirar os olhos da irmã. Coloquei. O certificado ficou preso ali por 3 semanas, até minha mãe tirá-lo, porque estava desbotando com o sol e estragando a estética da cozinha. Amanda nunca chegou a tocar aquele violino. Ele virou peça de decoração no quarto dela. Cresci assim, na periferia dos holofotes, sempre aplaudindo, nunca aplaudida. Minha mãe dizia que eu era a tranquila, a responsável, a que não dá trabalho. Como se isso fosse elogio, como se ser invisível fosse uma virtude. Amanda era o oposto. Ela era barulho, drama, charme. Chorava quando queria algo e sempre conseguia. Gritava quando estava brava e todos corriam para acalmá-la. Ria alto e todos ao redor riam junto, mesmo sem entender a piada. Ela tinha esse poder, sabe, de fazer as pessoas gravitarem ao redor dela como se fosse o sol, e o resto de nós apenas satélites obedientes. Não que eu a odiasse, eu não conseguia. Amanda era no fundo gentil comigo à sua maneira. Me emprestava roupas, me incluía em suas fotos, às vezes até perguntava como tinha sido meu dia. Mas gentileza não é o mesmo que ver, e Amanda nunca me viu de verdade. Para ela eu era a irmã mais velha prática, a que resolvia problemas, a que nunca reclamava. Eu era funcional. Meus pais também me viam assim, funcional. Quando Amanda tirava notas baixas, era porque ela precisava de um método de ensino mais criativo. Quando eu tirava notas baixas, era porque não estava me esforçando o suficiente.
Quando Amanda queria algo caro, os meus pais encontravam um jeito. Quando eu pedia, a resposta era sempre: Sofia, você é mais madura, você entende que agora não dá, né? Sim, eu sempre entendia. Aos 15 anos, ganhei uma bolsa parcial para um programa de verão de artes visuais na Califórnia. Era meu sonho. Eu desenhava desde pequena, cadernos inteiros preenchidos com paisagens urbanas, retratos, experimentos com tinta e carvão. Aquele programa poderia abrir portas, mas faltavam $2.000 para cobrir hospedagem e materiais. Quando pedi ajuda aos meus pais, eles hesitaram. Minha mãe olhou para o meu pai, aquele olhar que eu já conhecia. O olhar de precisamos conversar depois. Uma semana depois, Amanda ganhou uma festa de aniversário de 15 anos que custou $8.000. Buffet completo, DJ, decoração temática inspirada em Paris, bolo de 3 andares. Todos os amigos dela foram. Eu ajudei a organizar. Ninguém mencionou a bolsa da Califórnia, novamente. Eu também não problematizei. Apenas arquivei aquela dor junto com todas as outras e fingi que não importava. Foi aos 18 anos que eu me mudei. Não por briga, não por rompimento, apenas porque precisava respirar. Consegui um emprego em uma galeria de arte pequena no Brooklyn, um lugar apertado, mas honesto, onde as pessoas falavam sobre pincéis e não sobre status. Aluguei um estúdio minúsculo com uma amiga da faculdade, Melissa Carter, que se tornou mais família para mim do que qualquer Parker jamais foi. Mas eu nunca trouxe minhas coisas. Meus pais disseram que não havia pressa, que o quarto ainda era meu, que eu podia deixar tudo lá até me estabelecer de verdade. E eu, ingênua, acreditei. Deixei meus quadros, meus livros, meu piano digital, minhas roupas favoritas, minhas memórias, tudo empacotado em caixas organizadas no que antes era meu quarto e agora servia de depósito. Durante 2 anos, visitei aquele apartamento esporadicamente, sempre em datas obrigatórias, Natal, Ação de Graças, aniversário dos meus pais. Entrava, sorria, comia, respondia a perguntas vagas sobre minha vida e saía antes da sobremesa. Mantinha a distância, mas nunca rompia. Era como se houvesse uma linha invisível que eu temia cruzar. Até que Amanda conheceu Brandon Mitchell. Brandon era tudo o que meus pais sonhavam para ela. Advogado corporativo, família tradicional de Connecticut, sobrenome que abria portas, sorriso de comercial de pasta de dente. Eles começaram a namorar há 1 ano e em 6 meses já estavam noivos. Amanda postava fotos todos os dias. O pedido de casamento no topo de um prédio ao pôr do sol, o anel de diamante que parecia custar mais que meu estúdio inteiro, os preparativos da festa, as provas de vestido. Minha mãe vivia no telefone com cerimonialistas. Meu pai abriu uma planilha para controlar os gastos. Eles falavam do casamento como se fosse o evento do século. E talvez para eles fosse. Amanda sempre foi a princesa. Agora, ela teria o conto de fadas completo. Eu fui convidada para ser madrinha. Não por escolha de Amanda, mas porque ficaria estranho não incluir a irmã. Aceitei com um sorriso automático. Afinal, era isso que eu fazia. Sorrir, aceitar, não causar problemas. Mas algo dentro de mim já começava a rachar. Pequenas fissuras que eu ainda não sabia identificar. E foi numa manhã de terça-feira, quando meu celular explodiu em mensagens, que essas fissuras se transformaram em abismo. Porque descobri que meus pais não só haviam esquecido que eu existia, eles tinham apagado minha existência completamente. Preparar e narrar essa história nos tomou bastante tempo, então se você estiver gostando, inscreva-se no nosso canal, isso significa muito para nós. Agora, voltando à história. A voz da minha mãe tremia do outro lado da linha, mas não era o tremor de quem está arrependida, era o tremor de quem foi pega. Sofia, filha, antes de você gritar, deixa eu explicar. Nós precisávamos de espaço. O casamento da Amanda tá custando muito mais do que imaginávamos. E o apartamento estava tão cheio, sabe? Aquelas caixas todas no seu antigo quarto estavam atrapalhando os preparativos. Minha respiração parou. Minhas mãos começaram a suar, apertando o telefone com tanta força que meus dedos ficaram brancos. Mãe, consegui dizer, a voz saindo mais rouca do que eu esperava.
O que você fez com minhas coisas? Silêncio. Um silêncio longo, pesado, culpado. Rebeca, responde, insisti, usando o nome dela pela primeira vez na vida. O que vocês fizeram? Ela suspirou. Aquele suspiro que eu conhecia tão bem. O suspiro de quem está prestes a justificar o injustificável. Nós doamos algumas coisas para caridade e vendemos outras. Mas foi tudo para ajudar a Amanda, filha. O buffet aumentou o preço, a decoração ficou mais cara, o vestido dela precisou de ajustes. E você sabe como essas coisas são. Casamentos hoje em dia custam uma fortuna. Meu cérebro demorou alguns segundos para processar as palavras. Doaram, venderam, minhas coisas, sem me avisar, sem perguntar, sem ao menos achar que eu merecia saber. Vocês venderam minhas coisas, repeti incrédula. Meus livros, meus quadros, meu piano digital, minhas roupas favoritas, minhas memórias. Sofia, não seja dramática. Eram só coisas velhas que você nem usava mais. Você mesma disse que não tinha espaço no seu apartamento. Achamos que você não ia se importar. Não se importar? Meu grito ecoou pelo estúdio. Melissa, que dormia no quarto ao lado, bateu na parede fina que separava nossos comandos. Vocês venderam minha vida sem me perguntar, sem me avisar. Como assim acharam que eu não ia me importar? Filha, por favor, não grita comigo. Nós fizemos o que era melhor para a família. Amanda está construindo uma vida. Ela precisa de apoio. Você é mais velha, você já está estabelecida. Você não precisa mais dessas coisas. Estabelecida? Minha voz saiu um riso amargo. Eu moro num estúdio de 40 metros quadrados dividido com outra pessoa, mãe. Eu trabalho em uma galeria ganhando salário mínimo. Como eu sou estabelecida? Bem, você escolheu isso, Sofia. Ninguém te obrigou a trabalhar com arte. Você poderia ter feito direito, medicina, algo mais rentável. Algo dentro de mim se partiu. Não era uma rachadura. Era uma explosão silenciosa. O tipo que ninguém vê, mas que destrói tudo por dentro. Eu vou até aí. Falei agora, a voz perigosamente calma. Agora. Sofia, não precisa vir agora, é muito cedo. Seu pai ainda está dormindo. Desliguei. Vesti a primeira roupa que eu encontrei. Uma calça jeans velha e uma blusa de moletom cinza. Nem penteei o cabelo. Apenas prendi tudo num coque bagunçado, peguei as chaves e saí, batendo a porta. O metrô estava vazio naquela hora da manhã. Sentei no banco de plástico amarelo, as mãos tremendo, os olhos fixos no reflexo distorcido da janela. Eu parecia um fantasma. Talvez sempre tenha sido. A viagem de Brooklyn até Manhattan durou 30 minutos, mas pareceu uma eternidade. Cada estação que passava era uma lembrança. A estação onde eu descia quando voltava da escola. A estação onde comprei meu primeiro livro de arte com o dinheiro que juntei de mesadas esquecidas. A estação onde chorei escondida, depois de não ser convidada para o aniversário de 15 anos de Amanda. Quando finalmente cheguei ao prédio onde meus pais moravam, o porteiro me olhou com surpresa. — Senhora Sofia, faz tempo que não a vejo por aqui. — Pois é, George, faz tempo mesmo. Subi de elevador, os números ascendendo um por um até o 12º andar. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvi-lo ecoando nas paredes espelhadas. Toquei a campainha, minha mãe abriu quase imediatamente, como se estivesse esperando do outro lado. Ela usava um roupão de seda bege e tinha a expressão de quem não dormiu direito. — Sofia, você não precisava vir tão cedo. Passei por ela sem responder e fui direto ao que antes era meu quarto. A porta estava entreaberta. Empurrei com força. O cômodo estava vazio. Completamente vazio. Nenhuma caixa, nenhum móvel, nenhum traço de que eu já havia existido ali. As paredes tinham sido repintadas de um branco imaculado, o chão de madeira encerado. Até o cheiro era diferente. Cheirava a lavanda e tinta fresca. No canto, próximo à janela, havia apenas uma arara de roupas, vestidos de noiva. Pelo menos 7 deles, todos cobertos com capas plásticas transparentes, etiquetas penduradas com nomes de estilistas caros. Era um provador improvisado. Meu quarto tinha virado o camarim particular da Amanda. Minha mãe apareceu atrás de mim, as mãos entrelaçadas nervosamente.
Viu? Precisávamos do espaço. A Amanda tá fazendo as provas finais aqui porque o ateliê da costureira fica longe e ela não tem tempo de ir toda semana. Virei para ela devagar. Meus olhos deviam estar vermelhos, mas eu não conseguia chorar. Era como se todas as lágrimas tivessem secado de uma vez. Onde? Perguntei com a voz cortante. Estão minhas coisas? Ela desviou o olhar. Eu te disse. Doamos algumas, vendemos outras. Onde estão minhas coisas? O piano foi vendido para uma escola de música em Queens. Achamos que seria bom, você sabe, crianças usando em vez de ficar parado aqui. Meu piano. O piano digital que eu comprei com meu próprio dinheiro aos 16 anos. O piano onde eu compus minha primeira música. O piano que era a única coisa cara que eu possuía. E meus quadros? Alguns foram doados para uma loja de brechó. Outros, bem, seu pai achou que não tinham muito valor artístico, então jogamos fora. Jogaram fora? Meus quadros. Anos de trabalho. Pinturas que eu fiz na adolescência, esboços que guardava como memórias, retratos de lugares que visitei, de pessoas que amei, tudo jogado fora como lixo. E meus livros? Vendemos em um sebo, conseguimos uns $300. E meu violão? Doamos junto com as roupas. Minhas roupas? Sofia, eram roupas velhas, você não usava mais. Doamos para uma instituição de caridade, pelo menos estão ajudando alguém. Eu respirei fundo. Uma vez, 2 vezes, tentando não explodir. E o dinheiro? Os $300 do sebo? O dinheiro do piano? Minha mãe finalmente me encarou e pela primeira vez vi algo no rosto dela que não era culpa. Era impaciência. Foi pro casamento, Sofia. Tudo foi pro casamento. Cada centavo conta. Estamos gastando mais de $150 mil nessa festa. $150 mil. Você acha que é fácil? Seu pai teve que fazer um empréstimo. Eu tive que vender umas joias. Todo mundo está contribuindo. Contribuindo. Repeti, a palavra amarga na minha língua. Eu contribuí sem ser perguntada, sem ser avisada, sem ter escolha. Você está sendo egoísta, ela disparou, a voz subindo. A Amanda é sua irmã. Ela está realizando um sonho. Você não consegue se alegrar por ela? Não consegue sacrificar algumas coisas velhas pela felicidade dela? Sacrificar? Gritei. Vocês querem que eu sacrifique? Eu sempre sacrifiquei. Sacrifiquei a Bolsa da Califórnia. Sacrifiquei meu tempo ajudando a organizar a festa dos 15 anos dela. Sacrifiquei cada aniversário, cada conquista, cada momento que deveria ter sido meu, mas foi dela. E agora vocês querem que eu sacrifique até minhas memórias? Sofia, você está exagerando. Onde está o papai? Minha mãe hesitou. Ele saiu cedo, tinha uma reunião. Ou fugiu de mim. Ela não respondeu. Virei e caminhei até a sala. Amanda estava lá, sentada no sofá de couro, mexendo no celular. Ela usava um pijama de seda rosa e tinha uma xícara de café na mão. Quando me viu, sorriu. Oi, Sophie, que surpresa! Você veio ver os vestidos? Tô em dúvida entre o Vera Wang e a Monique Lhuillier. Parei na frente dela. Você sabia? Sabia o quê? Que eles venderam minhas coisas, doaram, jogaram fora, para pagar o seu casamento? Amanda olhou para minha mãe, depois de volta para mim. Ah, isso! Olha, Sophie, não foi nada pessoal. A gente realmente precisava do espaço e... Bem, você não estava usando mesmo, né? Minha mandíbula travou. Não foi nada pessoal? Repeti, incrédula. Vocês literalmente apagaram minha existência deste apartamento e não foi nada pessoal? Você está sendo dramática. Amanda revirou os olhos. Eram só coisas. Coisas podem ser substituídas. Mas o meu casamento? Isso é uma vez na vida, Sophie. Isso é importante. E eu? Não sou? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Amanda desviou o olhar. Minha mãe cruzou os braços e ali, naquele momento, eu finalmente entendi. Eu nunca fui importante. Nunca fui prioridade. Nunca fui vista. Eu era apenas a irmã funcional, a que não dá trabalho, a que sempre entende. Mas dessa vez eu não ia entender. Quanto? Perguntei, a voz cortante. O quê? Minha mãe franziu testa.
Quanto vocês conseguiram com minhas coisas? No total. Sofia, isso não vem ao caso. Quanto? Minha mãe engoliu seco. Uns $5.000, mais ou menos. $5.000. Minhas memórias, minha vida, meus sonhos, tudo reduzido a $5.000 para pagar flores e champanhe. Respirei fundo, sequei os olhos, mesmo sem lágrimas, e olhei para as duas. Vocês vão se arrepender disso, falei, a voz firme. Sofia, não seja ridícula, Amanda começou. Eu não vou ao casamento, não vou ser madrinha, e vocês nunca mais vão me ver. Virei as costas e caminhei em direção à porta. Sofia, volta aqui! Você não pode fazer isso com sua irmã! Minha mãe gritou atrás de mim. Mas eu já tinha saído. E pela primeira vez na vida, bati a porta sem olhar para trás. Cheguei ao meu estúdio no Brooklyn 2 horas depois, mas não me lembro de nada da viagem. Não me lembro de entrar no metrô, de trocar de linha, de subir as escadas até meu apartamento. Era como se meu corpo estivesse no piloto automático, enquanto minha mente tentava processar a catástrofe que minha vida tinha se tornado. Melissa estava na cozinha fazendo panquecas quando eu entrei. Ela me olhou e imediatamente largou a espátula. Meu Deus, Sofia, o que aconteceu? Eu não consegui responder, apenas desabei no sofá puído da sala, enterrei o rosto nas mãos e finalmente as lágrimas vieram. Não eram lágrimas silenciosas, eram soluços profundos, raivosos, o tipo de choro que dói no peito e deixa a garganta em carne viva. Melissa se sentou ao meu lado e me abraçou. Não fez perguntas, apenas ficou ali, segurando meus pedaços enquanto eu me despedaçava. Quando finalmente consegui falar, contei tudo, cada detalhe. As caixas desaparecidas, o quarto vazio, os vestidos de noiva, os $5.000, a indiferença da Amanda, a justificativa absurda da minha mãe. Melissa ouviu em silêncio, mas eu podia ver a raiva crescendo nos olhos dela. Eles não podem fazer isso, Sofia. Isso é roubo, Sofia. Suas coisas estavam guardadas lá, eles não tinham direito de vender nada sem a sua permissão. Tecnicamente, minha voz saiu rouca de tanto chorar. O apartamento é deles, legalmente. Eu acho que eles podem fazer o que quiserem com o que está lá dentro. Mas você não autorizou. Você nem sabia. Não importa. Eles vão dizer que eu abandonei as coisas, que ficaram lá por 2 anos sem eu buscar, que eu não me importava. Melissa apertou minha mão. E agora? O que você vai fazer? Eu não sabia. Pela primeira vez na vida, eu realmente não sabia o que fazer. Sempre fui a pessoa com o plano, a que resolvia problemas, a que engolia a dor e seguia em frente. Mas agora eu estava à deriva. Passei o resto do dia no sofá, alternando entre crises de choro e períodos de entorpecimento completo. Foi no fim da tarde, quando o sol começava a se pôr e pintar o estúdio de laranja, que meu celular tocou. Era Amanda. Olhei para o nome na tela por longos segundos antes de atender. O quê? Minha voz saiu mais fria do que eu pretendia. Sofia, para de drama! A voz dela veio irritada do outro lado. Você deixou a mamãe super chateada. Ela tá chorando desde que você saiu. Isso é ridículo. Ridículo? Repeti, sentindo a raiva voltada a ferver. Ela está chateada? Ela vendeu minha vida, Amanda. Eram coisas velhas. Por que você está fazendo isso parecer maior do que é? Porque era maior. Aquilo era importante para mim. Mais importante que a felicidade da sua própria irmã? A pergunta me deixou sem palavras por um momento. Você realmente acha, falei devagar, que o seu casamento é mais importante que tudo? Que justifica destruir o que sobrou da minha vida? Não seja dramática. Ninguém destruiu nada. E olha, se você realmente se importasse tanto assim com aquelas coisas, teria levado com você quando se mudou. Eles me disseram que eu podia deixar lá, disseram que não havia pressa. Bem, as coisas mudaram. A vida é assim, Sofia. Você não pode ficar agarrada ao passado para sempre. Respirei fundo, tentando manter a calma. Quanto custou o seu vestido de noiva, Amanda? O quê? O seu vestido de noiva. Quanto custou? Ela hesitou. $12.000.
Mas o que isso tem a ver? $12.000. Mais do que o dobro do que conseguiram vendendo tudo que eu possuía. E você tem a audácia de me dizer que eu tô sendo dramática? Sofia, você tá tentando estragar o meu casamento por causa de ciúmes? A acusação me atingiu como um tapa. Ciúmes? Sim, ciúmes. Você sempre foi assim. Sempre ressentida porque eu consegui construir uma vida. Porque eu encontrei alguém. Porque eu sou feliz. Eu não sou ressentida. Eu só queria ter sido consultada antes de terem vendido minhas coisas para pagar a sua festa. Sabe de uma coisa? Esquece. Não vem no casamento. Não quero você lá mesmo com essa energia negativa. Vou pedir para Lauren ser madrinha. Pelo menos ela sabe o que é apoiar a família. E ela desligou. Fiquei encarando o telefone incrédula. Ela realmente tinha acabado de me culpar. Tinha transformado tudo em ciúmes, em drama, em problema meu. Melissa, que estava ouvindo tudo, balançou a cabeça. Essa família é tóxica, Sophie. Você percebe isso, né? Eu sabia. No fundo, sempre soube. Mas admitir era diferente de saber. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto do meu quartinho minúsculo, pensando em tudo que tinha perdido. Não eram só objetos, era minha história, minha identidade. As provas tangíveis de que eu existia, de que eu tinha sonhos, de que eu importava. Foi às 3 da madrugada que eu tive uma ideia. Peguei meu laptop velho e abri o navegador. Digitei Conta bancária conjunta herdada e apertei Enter. Meu avô materno, Henry Morrison, tinha morrido 5 anos atrás. Ele sempre foi gentil comigo, diferente dos meus pais. Nos últimos anos de vida, ele tinha começado a depositar pequenas quantias em uma conta que abrira em meu nome quando eu fiz 18 anos, $200 por mês, todo mês, sem falta. Eu nunca tinha mexido naquele dinheiro, nem sabia exatamente quanto havia acumulado, sempre pensei em usar para uma emergência real. E bem, talvez esse fosse o momento. Procurei nos meus e-mails antigos até encontrar as informações de acesso que o advogado do meu avô tinha me enviado anos atrás. Login, senha. A página carregou e eu congelei. Saldo atual, $47.850. $47.850. Peguei o celular com as mãos tremendo e liguei para Melissa, que dormia no quarto ao lado. Mel, acorda! Hã? Sophie, que horas são? Acorda, você precisa ver isso. 2 minutos depois, ela estava na minha cama de pijama, os olhos arregalados, olhando para a tela do laptop. Meu Deus, ela sussurrou. Isso é real? É? Meu avô, ele ficou depositando por anos. Eu nunca mexi. Esqueci que existia. Melissa me olhou com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Sofia, ela disse devagar, você percebe o que isso significa? Significa que eu tenho dinheiro guardado. Não, significa que você tem poder. A sua família acha que você é pobre, dependente, vulnerável. Eles te tratam como se você não tivesse opções. Mas você tem. Você tem quase $50.000, Sophie. Você pode fazer qualquer coisa. Olhei para a tela, os números brilhando na escuridão do quarto. Qualquer coisa. A ideia começou pequena, apenas uma semente plantada na raiva e na dor. Mas conforme as horas passavam, ela crescia, ganhava forma, se tornava real. No dia seguinte, acordei com uma clareza que não sentia há anos. Tomei banho, me vesti com esmero, prendi o cabelo num coque elegante. Parecia uma versão diferente de mim mesma, uma versão que não aceitava migalhas. Liguei para o trabalho e pedi 2 dias de folga. Minha chefe, Patrícia Reis, uma mulher de 60 anos com cabelos brancos e coração de ouro, percebeu algo diferente na minha voz. Está tudo bem, Sofia? Está, respondi. E pela primeira vez em dias, não era mentira. Só preciso resolver umas coisas. Tome o tempo que precisar, querida. O próximo telefonema foi mais difícil. Disquei o número do escritório do advogado que cuidava dos assuntos do meu avô, um homem chamado Robert Chen, que tinha sido amigo da família por décadas.
Sr. Chen, é Sophia Parker, neta do Henry Morrison. Sophia, que surpresa agradável! Como posso ajudá-la? Tenho algumas perguntas sobre a conta que meu avô deixou para mim. Passamos 40 minutos ao telefone. Ele me explicou que o dinheiro era completamente meu, sem restrições, sem condições. Meu avô tinha deixado instruções claras. A conta era para eu usar quando precisasse de independência. Ele sempre se preocupou com você, Sophia. O Sr. Chen disse com a voz carregada de gentileza. Disse que você era especial, que merecia ter escolhas. As lágrimas voltaram, mas dessa vez eram diferentes. Não eram de desespero. Eram de gratidão. Depois de desligar, sentei na mesinha da cozinha e abri meu caderno de desenhos. Comecei a escrever, não um plano de vingança, mas um plano de liberdade. Melissa apareceu com 2 xícaras de café e sentou do meu lado. Vai me contar o que está tramando? Olhei para ela e, pela primeira vez em dias, sorri de verdade. Vou construir a minha própria vida, de verdade, sem esperar a aprovação deles, sem precisar deles. E quando o casamento da Amanda chegar... O quê? Eles vão descobrir que eu não sou mais a Sophia invisível. Eles vão descobrir que eu tenho valor, e que esse valor nunca dependeu deles. Melissa levantou sua xícara num brinde silencioso. Finalmente! Bem-vinda de volta, Sophie. Eu bebi meu café e olhei pela janela. Lá fora, Nova York acordava barulhenta e indiferente. Mas dentro de mim, algo novo estava nascendo. Não era raiva, não era vingança. Era dignidade. E pela primeira vez, eu estava pronta para lutar por ela. Fui a uma livraria independente no East Village e comprei todos os livros que sempre quis ler, mas nunca tive coragem de gastar dinheiro. Poesia de Sylvia Plath, romances de Toni Morrison, ensaios sobre arquitetura de Frank Lloyd Wright. Preenchi 2 sacolas pesadas e saí de lá com um sorriso bobo no rosto. Comprei tintas novas, telas em branco, pincéis de qualidade profissional, coisas que antes considerava luxo demais para o meu bolso. Montei um pequeno cantinho de arte no meu quarto, usando a luz natural da janela. Melissa observava tudo com uma mistura de orgulho e preocupação. Você tem certeza que quer gastar tanto assim? Ela perguntou uma noite enquanto eu organizava os livros novos em uma estante que compramos juntas no IKEA. Não estou gastando, respondi. Estou investindo em mim. Pela primeira vez na vida, estou me tratando como prioridade. Ela sorriu e me ajudou a montar a última prateleira. O piano chegou numa quinta-feira chuvosa. 2 homens enormes subiram os 4 lances de escada carregando aquela coisa pesada, enquanto eu e Melissa orientávamos cada movimento para não bater nas paredes estreitas. Quando finalmente colocaram o piano no único espaço disponível na sala, entre o sofá e a janela, eu me sentei no banquinho e toquei a primeira nota. O som ecoou pelo apartamento, preenchendo cada canto com algo que eu não ouvia há anos, minha própria voz, traduzida em música. Comecei a tocar uma melodia simples, algo que aprendi ainda criança. Os dedos estavam enferrujados, tropeçavam nas teclas, mas não importava. Eu estava tocando, eu estava criando, eu estava viva. Melissa se sentou no sofá com lágrimas nos olhos. Você nem sabia que você tocava piano? Faz tempo, respondi sem parar. Muito tempo. Toquei até meus dedos doerem, e mesmo depois disso, continuei. Foi no fim daquela semana que minha mãe ligou novamente. Pensei em não atender, mas algo em mim queria ouvir. Queria saber se haveria um pedido de desculpas, um reconhecimento, qualquer coisa que indicasse que eles entendiam a gravidade do que fizeram. Alô? Sophia, graças a Deus. Você tá bem? Fiquei preocupada, você não respondeu minhas mensagens. Eu não tinha visto mensagem nenhuma. Bloqueei o número dela depois da última ligação de Amanda. O que você quer, mãe? Quero conversar, filha, resolver isso. Você não pode ficar brava para sempre. Não tô brava. Menti. Estou ocupada. Ocupada? Com o quê? Com minha vida. Algo que vocês parecem esquecer que eu tenho. Houve uma pausa.
Eu quase podia imaginar o rosto dela, aquela expressão de confusão, sempre que eu não me comportava como esperado. Sofia, seja razoável. A Amanda tá arrasada. Ela queria você no casamento dela. Você é a irmã mais velha, você devia dar o exemplo. O exemplo de quê? De ser capacho? Não fala assim. Nós te criamos bem, te demos tudo. Vocês me deram tudo? Interrompi a voz subindo. Vocês venderam minhas coisas sem permissão, transformaram o meu quarto em provador, usaram cada centavo para bancar a festa da Amanda e acham que me deram tudo? Foram só coisas materiais, Sofia. Por que você não consegue superar isso? Porque não eram só coisas, gritei. Era a minha vida. Era tudo o que restava da pessoa que fui antes de perceber que vocês nunca me viram de verdade. Você está sendo dramática e egoísta. Isso não é seu jeito. Talvez, falei, respirando fundo, você nunca tenha conhecido meu jeito de verdade. E desliguei. Bloqueei o número da minha mãe. Depois bloqueei o número do meu pai. E por último, bloqueei a Amanda. Melissa, que ouvira tudo da cozinha, apareceu com 2 taças de vinho. Você tá arrasando, Sophie. Brindamos em silêncio. Nas semanas seguintes, algo em mim mudou profundamente. Não era só a terapia que comecei a fazer com uma psicóloga chamada Dr. Rachel Foster, uma mulher negra de 40 e poucos anos que não tinha paciência para autossabotagem. Não era só o dinheiro que me dava segurança. Era algo mais interno, mais estrutural. Era como se, pela primeira vez, eu estivesse habitando o meu próprio corpo, minhas próprias decisões, minha própria vida. Comecei a pintar de novo. Telas grandes, cores vibrantes, formas abstratas que traduziam tudo que eu não conseguia dizer em palavras. Patrícia, minha chefe na galeria, viu alguns dos trabalhos quando eu levei para mostrar. Sofia, ela disse, os olhos fixos em uma tela azul e dourada que eu chamei de invisível. Isso é incrível! Por que você nunca me mostrou o seu trabalho antes? Nunca achei que fosse bom o suficiente. Quem te disse isso? Pensei na minha família, nos comentários casuais, no desinteresse, na falta de perguntas. Pessoas que não importam mais. Patrícia me ofereceu algo inesperado naquele dia. Uma exposição solo na galeria. Pequena, apenas uma parede, mas era minha. Seria em 2 meses, logo depois do casamento de Amanda. Aceitei sem pensar 2 vezes. Foi 3 semanas antes do casamento que recebi um e-mail inesperado. Era do Brandon, o noivo da Amanda. O assunto dizia apenas, precisamos conversar? Abri com desconfiança. Sofia, sei que você e a Amanda não estão se falando. Sei que sua família fez algo que te magoou muito. Amanda não me contou os detalhes, mas vejo como ela fica defensiva toda vez que seu nome é mencionado. Não vou fingir que sei o que aconteceu ou tomar partido, mas queria que você soubesse que, independente de qualquer coisa, você ainda é bem-vinda no nosso casamento. Não como obrigação, mas porque acredito que famílias podem se curar se ambos os lados estiverem dispostos. Se quiser conversar, meu número tá aqui. Brandon Mitchell. Li o e-mail 3 vezes. Havia sinceridade nele, mas também ingenuidade. Brandon claramente não sabia da gravidade da situação. Amanda devia ter pintado tudo como drama de irmãs, algo bobo e passageiro. Não respondi, mas guardei o e-mail. 1 semana antes do casamento, recebi uma carta física no correio. Reconheci a caligrafia imediatamente. Era do meu pai, Thomas. Abri com as mãos tremendo. Sofia, sua mãe está insistindo que eu escreva. Diz que você não atende nossas ligações. Honestamente, não sei o que dizer. Sempre fui homem de poucas palavras, você sabe disso. O que fizemos com suas coisas não foi pessoal, foi prático. Precisávamos de espaço, precisávamos de dinheiro, e suas coisas estavam lá sem uso. Achamos que você entenderia, como sempre entende. Se te magoamos, não foi intencional. Mas você precisa entender que a família vem primeiro. Sempre. E agora, a Amanda precisa de apoio. Ela tá nervosa com o casamento, preocupada que você não vai estar lá. Seria bom se você aparecesse. Não pela gente, mas por ela. Papai. Li a carta uma vez. Depois rasguei em pedaços pequenos e joguei no lixo.
Não era um pedido de desculpas. Era uma cobrança disfarçada de carta afetiva. E eu não devia mais nada a eles. Naquela noite, sentei no meu piano e compus algo novo. Uma música sem nome, cheia de acordes menores e pausas dramáticas. Melissa disse que parecia a trilha sonora de filme de suspense. É exatamente isso, respondi. O suspense antes do grande finale. Ela me olhou curiosa. Você vai ao casamento? Sorri pela primeira vez em dias. Vou. Sério? Sério. Mas não como a Sofia que eles conhecem. Vou como a pessoa que me tornei. E eles vão descobrir que cometeram um erro enorme. Melissa se sentou ao meu lado no banco do piano. O que você está planejando? Toquei os últimos acordes da música e virei para ela. Nada ilegal, nada cruel. Apenas verdade. E naquele momento, com o som do piano ainda ecoando pelo apartamento, eu soube exatamente o que fazer. O casamento de Amanda seria inesquecível, só que não pelos motivos que ela imaginava. O vestido que escolhi não era extravagante, era simples, elegante, em um tom de verde esmeralda que fazia meus olhos castanhos brilharem. Comprara em uma boutique pequena no Soho, o tipo de lugar onde as vendedoras realmente se importam em encontrar a peça certa, não apenas a mais cara. A mulher que me atendeu, uma senhora italiana chamada Francesca, tinha segurado meu rosto entre as mãos quando experimentei o vestido. Você está linda, cara minha, mas não é o vestido, é a luz que vem de dentro. Ela estava certa. Eu estava diferente. Meu cabelo, que sempre prendia em coques descuidados, agora caía em ondas suaves sobre os ombros. Minha pele, que sempre ignorei, tinha um brilho saudável depois de semanas dormindo melhor e cuidando de mim. Até minha postura era outra, mais ereta, mais confiante. Melissa ficou me observando enquanto eu terminava de me arrumar na manhã do casamento. Você tem certeza disso? Ela perguntou, sentada na minha cama. Não é tarde para desistir. Tenho certeza, respondi, colocando um par de brincos discretos de pérola que tinham sido da minha avó. Preciso fazer isso. Mas por quê? Você não deve nada a eles. Virei para encará-la. Não é sobre o que eu devo, é sobre o que eu mereço. Mereço que eles me vejam, de verdade. Pela primeira vez na vida, eu não vou ser a sombra na própria história. Melissa levantou e me abraçou. Você é a mulher mais corajosa que conheço. Peguei minha bolsa clutch pequena. Dentro dela, apenas o essencial. Batom, celular e um envelope selado. Olhei para o espelho uma última vez. A mulher que me encarava de volta não era a Sofia invisível, a filha esquecida, a irmã conveniente. Era alguém novo. Alguém inteiro. Vamos, disse. O casamento seria em um salão de festas em Long Island, um lugar luxuoso, com jardins impecáveis e vista para o mar. Típico de Amanda escolher algo tão vistoso. Típico dos meus pais financiarem sem piscar. Peguei um Uber sozinha. Melissa ofereceu ir comigo, mas recusei. Isso era algo que precisava fazer sozinha. A viagem levou 1h15 minutos. Cada quilômetro era uma afirmação silenciosa. Eu mereço estar aqui. Eu mereço espaço. Eu mereço ser vista. Quando o motorista parou em frente ao salão, respirei fundo 3 vezes antes de sair do carro. O lugar era exatamente como eu imaginava. Imponente, cheio de flores brancas e douradas, um caminho de pedras portuguesas levando à entrada principal. Outros convidados chegavam em grupos, todos bem vestidos, sorrindo, tirando fotos. Ninguém me reconheceu de imediato. Caminhei entre eles como um fantasma elegante. Foi na entrada do salão que encontrei a primeira pessoa familiar, minha tia Daiane, irmã da minha mãe. Ela estava com um vestido rosa berrante e um rapel ridiculamente grande. Sofia! Ela disse, os olhos arregalados. Meu Deus, é você mesmo? Oi, tia Daiane. Você tá diferente. Tá linda. Sua mãe disse que você não viria. Mudei de ideia, respondi com um sorriso frio. Ela me olhou de cima a baixo como se tentasse decifrar um enigma.
Bem, sua irmã vai ficar feliz. Ela estava arrasada pensando que você perderia o dia mais importante da vida dela. Não respondi, apenas sorri e segui em frente. O salão estava decorado como um conto de fadas adulto. Lustres de cristal, mesas com toalhas de linho branco, centros de mesa com rosas e hortênsias, cadeiras douradas dispostas em fileiras perfeitas. Devia ter custado uma fortuna, minha fortuna tecnicamente. Encontrei meu lugar, longe do altar, quase no fundo, entre pessoas que eu não conhecia. Claro, mesmo vindo, eu ainda era um afterthought. Sentei e observei as pessoas ao meu redor. Primos distantes, amigos de Amanda, que postavam tudo no Instagram, colegas de trabalho de Brandon, todos animados, todos alheios ao drama que fervia sob a superfície perfeita daquele evento. Foi então que minha mãe me viu. Ela estava perto do altar, ajustando flores, quando nossos olhos se encontraram. Vi o choque se espalhar pelo rosto dela. Depois confusão, depois algo que se parecia com medo. Ela caminhou rapidamente até mim, o salto alto batendo forte no chão de mármore. Sofia, ela sussurrou intensamente quando chegou perto. O que você está fazendo aqui? Vim para o casamento da minha irmã, respondi calmamente. Não foi você que disse que família vem primeiro? Mas você disse que não viria. Amanda já se conformou. Mudei de ideia. Minha mãe olhou ao redor, verificando se alguém estava ouvindo. Por favor, não faça cena, este é o dia da sua irmã. Eu sei exatamente que dia é hoje, mãe. Sofia, eu tô falando sério. Se você veio aqui para causar problemas... Vim aqui, interrompi, a voz baixa mas firme, porque fui convidada. Estou sentada no meu lugar designado. Estou bem vestida. Estou comportada. O que exatamente você acha que eu vou fazer? Ela me estudou por longos segundos, como se tentasse ler nas entrelinhas. Você tá diferente. Estou. Esse vestido é novo? É. Quanto custou? A pergunta me pegou desprevenida. Não pelo conteúdo, mas pela audácia. Mesmo agora, mesmo aqui, ela achava que tinha direito de avaliar minhas escolhas. Não é da sua conta, respondi. Antes que ela pudesse retrucar, a música começou. A cerimônia estava prestes a começar. Minha mãe lançou um último olhar de aviso e voltou correndo para o seu lugar na primeira fileira. Eu me recostei na cadeira e esperei. As madrinhas entraram primeiro, desfilando em vestidos rosa claro que provavelmente custaram $1.000 cada um. Lauren, a nova madrinha de honra, que tomou meu lugar, sorria como se tivesse ganhado na loteria. Depois entraram os padrinhos. Brandon estava no altar, bonito em seu smoking, mas visivelmente nervoso. Ele mexia nas mãos, ajeitava a gravata, olhava para todos os lados. E então, a música mudou para a marcha nupcial. Amanda apareceu na entrada do salão, e por um momento eu esqueci toda a magoagem. Ela estava deslumbrante. O vestido Vera Wang de $12.000 caía perfeitamente em seu corpo. O véu longo atrás dela como uma cauda etérea, o buquê de rosas brancas tremendo levemente em suas mãos. Ela caminhava pelo corredor no braço do meu pai, que estava visivelmente emocionado. Lágrimas corriam pelo rosto dele enquanto levava a filha favorita em direção ao altar. Quando Amanda passou pela minha fileira, nossos olhos se encontraram por uma fração de segundo. Vi o choque, a confusão, e depois algo que parecia quase medo. Eu não desviei o olhar. Apenas sorri. Um sorriso pequeno, educado, impenetrável. A cerimônia foi bonita, admito. O juiz de paz falou sobre amor, compromisso, parceria. Brandon chorou quando disse seus votos. Amanda também, embora de uma forma mais teatral, garantindo que todos vissem suas lágrimas perfeitamente aplicadas. Eu aceito, ela disse com a voz trêmula. Eu aceito, respondeu Brandon. Pelo poder que me foi investido, eu os declaro marido e mulher. Pode beijar a noiva. Aplausos explodiram pelo salão, confetes foram jogados, a música festiva começou, Brandon e Amanda caminharam pelo corredor de volta, agora como casal, acenando para todos, sorrindo aquele sorriso de revista. Quando passaram por mim novamente, Amanda me viu. Dessa vez não havia choque, havia algo mais frio, calculista. Ela sabia que algo estava diferente, ela só não sabia o quê.
A recepção começou no jardim externo. Mesas redondas cobertas com toalhas douradas, cadeiras estofadas, um bar completo, um buffet que parecia ter comida o suficiente para alimentar um pequeno país. Encontrei meu lugar na mesa, novamente longe da mesa principal, sentada com primos de terceiro grau e amigos de trabalho de Brandon que nem sabiam quem eu era. Você é da família da noiva? Perguntou um homem de terno azul sentado ao meu lado. Sou a irmã. Ah, a irmã! Amanda fala tanto de você. Duvido, mas sorri educadamente. Durante o jantar, observei minha família na mesa principal. Amanda e Brandon no centro, flanqueados pelos pais dele e pelos meus. Todos rindo, brindando, tirando fotos, a família perfeita celebrando um momento perfeito. Ninguém olhou para minha mesa uma única vez. Foi depois da sobremesa, quando a música começou e as pessoas foram para a pista de dança, que meu pai finalmente se aproximou. Sofia, ele disse, as mãos nos bolsos, desconfortável. Você veio. Vim. Sua mãe disse que você estava diferente. Ela tá certa. As pessoas mudam, pai. Ele assentiu, olhando para algum ponto distante acima da minha cabeça. Olha, sobre as suas coisas, não foi nada pessoal, você sabe disso, né? Sei exatamente o que foi. Você ainda tá brava. Não tô brava, tô liberta. Liberta? Liberta da ilusão de que eu importava para vocês. Frente aos cenotes de Munim e Yucatán. Ele franziu a testa enquanto olhava para algum ponto distante acima da minha cabeça. Olha, sobre as suas coisas, não foi nada pessoal, você sabe disso, né? Sei exatamente o que foi. Você ainda tá brava, né? Não tô brava, tô liberta. Liberta? Liberta da ilusão de que eu importava para vocês. Você é a nossa filha, Sofia. Claro que importa. Então por que venderam minha vida sem me avisar? Por que transformaram meu quarto em provador? Por que usaram cada centavo para bancar a festa de Amanda enquanto eu mal consigo pagar aluguel? Você tá exagerando. Não, eu tava aceitando. Existe uma diferença. Antes que ele pudesse retrucar, Amanda apareceu, radiante em seu vestido de noiva. Sofia, você veio! Que surpresa maravilhosa! Parabéns, Amanda. O casamento tá lindo. Não tá? Tudo ficou perfeito. Girou. Vale cada centavo. Cada centavo, inclusive os meus. Seu vestido é interessante, Amanda disse olhando meu vestido verde. Verde é uma escolha ousada para casamento. Obrigada, achei que combinava com a ocasião. Ela me estudou com olhos afiados. Você tá diferente mesmo, mas arrumada. As pessoas crescem, Amanda. Uhum. Ela trocou olhares com meu pai. Bem, estou feliz que você veio. Seria estranho casar sem minha irmã presente, né? Seria, concordei. Aliás, ela disse, a voz baixando conspiratoriamente. Espero que não tenha hard feelings sobre as suas coisas. Foi realmente necessário, você entende? E foi nesse momento que eu percebi. Ela não sentia um pingo de remorso. Nem ela, nem meu pai, nem minha mãe. Para eles, eu era a que exagerava, a que criava drama onde não havia. Sorri. Na verdade, Amanda, tem algo que quero te dar. Um presente de casamento. Peguei o envelope da minha bolsa e estendi para ela. Ela olhou desconfiada, mas pegou. Pode abrir depois, sugeri, quando estiver sozinha. O que é? Uma surpresa. Você gosta de surpresas, não gosta? Antes que ela pudesse responder, Brandon a chamou para o primeiro corte do bolo. Ela guardou o envelope na bolsinha dela e foi embora, mas não sem antes me lançar um último olhar confuso. Meu pai tinha ido embora também, de volta para a mesa principal. Eu fiquei ali, sozinha no canto do salão, observando a festa continuar. E pela primeira vez em toda a noite, sorri de verdade, porque dentro daquele envelope estava algo que mudaria tudo, e eles ainda não faziam a menor ideia. Fui embora da festa antes do buquê ser jogado. Não tinha interesse em participar daquele ritual de solteiras desesperadas competindo por flores murchas. Peguei meu Uber de volta para o Brooklyn, com o coração leve e a consciência tranquila. Melissa estava me esperando com pizza e vinho quando eu cheguei. E então? Ela perguntou assim que abri a porta. Como foi? Tirei os sapatos de salto e desabei no sofá. Foi libertador.
Você deu o envelope? Dei. E o que tinha dentro? Sorri e peguei uma fatia de pizza. Paciência, Mel. Eles vão descobrir em breve. Levou exatamente 43 minutos. Eu estava no chuveiro quando meu celular começou a tocar incessantemente. Eram números que eu havia bloqueado, mas que o telefone registrava mesmo assim. Minha mãe, meu pai, Amanda. De novo, de novo, de novo. Melissa bateu na porta do banheiro. Sophie, seu telefone não para de tocar. Deixa tocar, respondi, enxaguando o shampoo do cabelo. Quando finalmente saí do banho, havia 17 chamadas perdidas e 12 mensagens de voz. Sentei na cama de roupão, o cabelo molhado pingando nos ombros, e abri a primeira mensagem. Era da Amanda, e ela estava gritando. Sofia, o que você fez? Você arruinou meu casamento! Você é uma psicopata! Me liga agora! A segunda era da minha mãe, com a voz trêmula. Sofia, por favor, me explica o que é isso. Por favor, filha, isso não pode ser verdade. Me liga! A terceira era do meu pai, e pela primeira vez na vida, ele soava desesperado. Sofia, nós precisamos conversar. Isso é um mal-entendido. Por favor, atende o telefone. Deletei toda, sem ouvir até o fim. Melissa se sentou ao meu lado, curiosa. Vai me contar agora? Peguei meu laptop e abri o arquivo que tinha preparado semanas atrás. Era uma carta. Simples, direta, devastadoramente honesta. Li em voz alta para Melissa. Querida Amanda, parabéns pelo seu casamento. Espero que este dia seja tão especial quanto você sempre sonhou. Como presente, gostaria de compartilhar algo com você. A verdade. Nos últimos 2 meses, desde que descobri que nossos pais venderam todas as minhas coisas para financiar sua festa, passei por uma transformação, não apenas emocional, mas também financeira. Você se lembra do vovô Henry? Aquele que você mal visitava porque estava ocupada demais? Aquele que eu ia ver todo fim de semana, que me ensinava sobre música e arte, que realmente se importava comigo? Ele deixou uma conta em meu nome. Durante 5 anos, depositou $200 mensais nessa conta. No total, $47.850. Eu poderia ter usado esse dinheiro para muitas coisas. Poderia ter ajudado a pagar seu casamento, se vocês tivessem me pedido com respeito. Poderia ter contribuído para a família, como mamãe e papai tanto gostam de dizer. Mas escolhi algo diferente. Escolhi investir em mim mesma. Comprei um piano novo, livros, tintas, recriei tudo que vocês destruíram sem permissão, e ainda sobrou dinheiro suficiente para algo especial. Enquanto você caminha pelo corredor hoje, irradiante em seu vestido de $12.000, eu quero que saiba, eu poderia estar usando esse mesmo valor, poderia estar competindo pela atenção, poderia estar exigindo meu espaço. Mas eu não preciso mais, porque finalmente entendi algo. Não é sobre ter o vestido mais caro, a festa mais luxuosa ou a aprovação deles. É sobre ter dignidade. E dignidade não pode ser comprada, vendida ou doada sem permissão. Vocês venderam minhas coisas por $5.000 para financiar a sua festa de $150.000. Eu tenho quase $50.000 e escolhi não dar um centavo. Não por vingança, mas por princípio. Porque família não é quem te usa quando é conveniente. Família é quem te vê, te respeita, te valoriza. E vocês nunca fizeram isso comigo. Então, este é o meu presente para você, Amanda. A verdade de que eu não preciso mais ser invisível. Eu escolho ser vista, por mim mesma, em meus próprios termos. Espero que seu casamento seja tudo o que você sonhou, mas saiba que ele foi pago com o pouco que eu tinha, enquanto guardava muito mais para mim mesma. A ironia é deliciosa, não acha? Com amor, do tipo que vocês nunca me deram, Sophia Parker.
Melissa ficou boquiaberta quando eu terminei de ler. Você não fez isso. Fiz. Sofia, isso é... Perfeito, completei, sorrindo. Eu ia dizer selvagem. Você basicamente disse a eles que tem uma fortuna e não deu nada. Exatamente. Eles vão surtar. Já estão surtando. Apontei para o meu telefone que vibrava novamente. Melissa me abraçou, rindo. Você é minha heroína. Nas horas seguintes, as mensagens se tornaram mais desesperadas. Minha mãe implorava para conversarmos. Meu pai exigia explicações. Amanda alternava entre fúria e vitimização. Mas a mensagem que mais me surpreendeu foi a de Brandon. Sofia, sou Brandon. Acabei de ler sua carta. Amanda tá arrasada, mas honestamente, acho que você tem razão. Eu não sabia da gravidade do que fizeram com você. Ninguém me contou a história completa. Só queria dizer que sinto muito pelo que você passou e que sua carta foi corajosa. Espero que você encontre a paz que merece. Li a mensagem 3 vezes. O Brandon era a única pessoa daquela família que demonstrou um pingo de empatia genuína. Respondi de forma simples. Obrigada, Brandon. Cuide bem dela e de você mesmo. Eu estava no meu apartamento pintando uma tela nova quando a campainha tocou. Melissa tinha saído para trabalhar, então fui atender. Do outro lado da porta estava minha mãe. Ela parecia ter envelhecido 10 anos em 3 dias. Os olhos estavam inchados, a pele sem maquiagem, o cabelo preso de qualquer jeito, usava um moletom cinza e jeans, algo que nunca a vi usar em público. Sofia, ela disse, a voz quebrada, por favor, podemos conversar? Parte de mim queria bater a porta na cara dela, mas outra parte, a parte que ainda guardava resquícios da menina que só queria ser amada, deixou-a entrar. Sentamos no sofá, um silêncio pesado entre nós. Eu li sua carta, ela começou, várias vezes. Não respondi. Apenas esperei. Você tem razão, ela continuou, as lágrimas começando a cair. Sobre tudo. Eu falhei com você, Sofia. Falhei como mãe. Fiz escolhas terríveis e justifiquei com desculpas vazias. Por quê? Perguntei, minha voz saindo mais fraca do que eu gostaria. Por que Amanda sempre foi mais importante? Minha mãe limpou as lágrimas com as costas da mão. Porque ela precisava mais, ou era isso que eu dizia para mim mesma. Amanda sempre foi tão demandante, chorava por tudo, exigia atenção constante. E você? Você era tão fácil, tão compreensiva, tão... quieta. E você interpretou meu silêncio como consentimento. Sim, ela admitiu. E isso foi cruel. Você merecia que eu te procurasse, que perguntasse como você estava, que te desse a mesma atenção que dei a ela, mas eu sempre achei que você estava bem, que não precisava de mim. Eu sempre precisei, mãe. Só aprendi a viver sem. O silêncio que se seguiu foi diferente. Não era desconfortável, era necessário. O dinheiro do vovô Henri, ela começou. Não é da sua conta, interrompi. Eu sei, eu só fico feliz que você tenha, que ele tenha pensado em você. Ele foi a única pessoa que pensou. Minha mãe assentiu, aceitando a verdade cortante. Eu não vim aqui para pedir perdão, porque sei que não mereço. Vim para dizer que você estava certa, em tudo, e que eu entendo se você nunca quiser me ver de novo. Olhei para ela, para a mulher que me deu a luz, mas nunca realmente me viu. Eu não te odeio, mãe, mas também não posso fingir que somos uma família funcional, não depois de tudo. Eu entendo. Ela levantou para ir embora, mas parou na porta. Seu pai quer te ver também. E Amanda? Bem, Amanda está processando as coisas do jeito dela. Não quero ver nenhum dos dois. Tudo bem, eu entendo. Ela respirou fundo. Você tá feliz, Sofia? A pergunta me pegou desprevenida. Estou, respondi honestamente. Pela primeira vez estou. Ela sorriu tristemente. Então valeu a pena. Tudo isso valeu a pena. E ela saiu. Nos meses seguintes, minha vida tomou rumos que eu nunca imaginei.
A exposição na galeria foi um sucesso. Vendi 4 telas e recebi encomendas de 3 colecionadores. Patrícia me ofereceu um contrato permanente como artista residente. Mudei para um apartamento próprio em Williamsburg, um loft pequeno, mas todo meu, com luz natural perfeita para pintar. Comprei móveis, decorei do meu jeito, criei um espaço que gritava Sofia em cada canto. Minha mãe me mandava mensagens ocasionalmente. Coisa simples. Pensei em você hoje, vi uma exposição de arte e lembrei de você. Espero que esteja bem. Eu respondia de vez em quando, mas mantinha distância. Meu pai nunca me procurou. E estava tudo bem. Alguns laços não podem ser consertados, apenas cortados. Amanda bloqueou todos os meus contatos. Ouvi por terceiros que ela e Brandon estavam trabalhando questões do casamento em terapia casal. Aparentemente, a carta que eu escrevi abriu uma caixa de Pandora sobre controle financeiro e manipulação familiar, que Brandon não tinha percebido antes. Parte de mim sentia pena dela, mas uma parte maior sentia orgulho de ter plantado uma semente de consciência, mesmo que dolorosa. Foi 6 meses depois do casamento que recebi uma carta. Era de Amanda. Abri com cautela. Sofia, eu te odiei por meses. Odiei você por ter aparecido no meu casamento, por ter dado aquela carta, por expor a nossa família, por arruinar o que deveria ser o dia mais feliz da minha vida. Mas a terapia me fez perceber algo. Eu não te odeio. Eu tenho inveja de você. Você teve a coragem de dizer não, de se afastar, de se colocar em primeiro lugar, algo que eu nunca aprendi a fazer. Passei a vida inteira sendo o centro das atenções, mas nunca me senti vista de verdade. Passei a vida inteira sendo mimada, mas nunca me senti amada. E você? Você foi ignorada, mas encontrou amor próprio. Eu não sei se algum dia vamos nos reconciliar. Honestamente, acho que não. Fizemos coisas terríveis uma com a outra e com nós mesmas. Mas eu queria que você soubesse. Eu finalmente entendi. Você não arruinou meu casamento. Você me acordou. Amanda. Dobrei a carta e guardei em uma gaveta. Não era um pedido de desculpas. Não era um recomeço. Mas era reconhecimento. E às vezes, é isso que mais conseguimos de algumas pessoas. Hoje, quando olho pela janela do meu loft, vendo o sol se pôr sobre o horizonte de Nova York, eu me sinto completa de um jeito que nunca pensei ser possível. Meu piano fica no canto da sala, sempre pronto. Minhas telas ocupam as paredes, algumas terminadas, outras em processo. Meus livros preenchem estantes que eu mesma construí. E quando as pessoas perguntam sobre a minha família, eu respondo com honestidade. Eu me escolhi. Porque no final, essa é a história mais importante. Não sobre como fui esquecida, mas sobre como me encontrei. Não sobre o que me tiraram, mas sobre o que construí com as minhas próprias mãos. Meu avô Henri costumava dizer que as raízes mais profundas crescem no solo mais difícil. Ele estava certo. Eu floresci justamente onde ninguém achava que eu ia conseguir. E isso, mais do que qualquer vestido caro ou festa luxuosa, é a verdadeira definição de triunfo. Hoje, quando me olho no espelho, vejo alguém inteiro. Alguém que não precisa mais pedir para ser vista. Porque eu me vejo. E isso é mais do que suficiente. A seguir, você tem mais 2 histórias de destaque bem na sua tela. Se esta te surpreender, você não vai querer perder. É só clicar e conferir. E não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma publicação nossa.